Olá, pessoal! Vamos lá, nossa aula 2 sobre conceitos e características das empresas familiares, né? Então, nessa aula, nós vamos ver basicamente qual é o conceito de empresa familiar, porque afinal, muita gente tem empresa, constitui sociedade com o seu marido, com a sua esposa, para fazer uma limitada, para fazer uma sociedade limitada. Hoje já nem precisa muito disso. Por que muita gente ainda usa, né? Constituir a empresa e colocar o familiar com 1%, 5%? Porque antes não existia a limitada, a empresa limitada, ela só poderia ser constituída com mais de um sócio, não existia empresa de uma pessoa só, com um sócio só, com responsabilidade limitada, tá? Isso veio depois. Então, culturalmente se constituiu que, para ter responsabilidade limitada ao patrimônio da empresa, era necessário ter uma sociedade para formar uma sociedade limitada. Hoje não precisa mais, porque hoje existe a Eireli, então as pessoas podem constituir empresas sozinhos com responsabilidade limitada, seguindo lá os requisitos da Eireli, mas, né, ainda se constitui, a gente vê ainda muitas pessoas falarem, e vocês vão encontrar muitas empresas limitadas com um capital, com uma distribuição societária de 1%, 5% para o cônjuge, porque antes só podia, né, fazer essa constituição com responsabilidade limitada dessa forma. Então, aqui nós vamos ver quais são os conceitos e as características, né, dessas empresas, né, por onde que a gente pega, quais são as características das empresas familiares, né, que nós temos que observar para classificar ela como empresa familiar, né? Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês de novo. Vamos lá, conceitos e características, né? Então, a gente distingue as empresas familiares das não familiares conforme a participação da família na administração, não só na propriedade, como na administração e na gestão da empresa, tá? Mas principalmente em relação à propriedade, porque uma empresa familiar, ela pode ser de propriedade de uma família, mas ela ser administrada e gerenciada por pessoas contratadas para esses cargos, e não necessariamente a família estar lá exercendo essas atividades. Por quê? Isso aí evita, de vez em quando, evita alguns problemas, né? Então, tem empresas que optam por fazer isso. 3 aspectos, então, a gente considera para qualificar para as empresas como empresas familiares. Quem exerce a propriedade ou o controle da empresa? Controle aqui no sentido de que uma empresa familiar pode ser de propriedade da família uma parte dela só. 50 mais 1, né? 51% da empresa, 60%, 70% da empresa ser da família e os outros 30 ser ações aí, né? Ter outros sócios, enfim. Se a empresa, mais da metade dela, é controlada por uma única família, ela é uma empresa familiar. Quem ou quantos membros da família trabalham na empresa ou exercem, né, controle sobre a empresa. Então, isso é uma característica da empresa familiar. Membros daquela família exercem o controle, ou seja, pode ter o sócio fundador, né, aquele patriarca, naquela condição que a gente conhece, que constituiu a empresa, mas a família vai exercendo outros cargos de gerenciamento, de controle, enfim, toda a gestão da empresa, toda a administração passa é própria de decisão, né? Aquela família que decide sobre aquela empresa. Então, a decisão vai vir sempre daquela família, não importa se é do gestor, do sócio fundador, do proprietário ou de um familiar que exerça outro tipo de cargo dentro da empresa. As decisões acabam sendo tomadas sempre dentro daquele núcleo familiar. Se há intenção de transferir a empresa para futuras gerações e inclusão de gerações na administração do negócio. Então, aquela empresa ela é constituída por aquela família e ela tem interesse de passar para outras gerações, né? É uma característica das empresas familiares, mas isso não, se isso não estiver presente dentro da empresa, não desqualifica ela como empresa familiar. Por quê? E nem sempre as gerações mais novas, elas querem dar continuidade àquele negócio, né? E aí a gente vê algumas empresas serem vendidas ou falirem ou fecharem, né, empresas familiares, justamente porque as gerações futuras, elas não tiveram interesse em dar sequência àquele negócio. Ou o fundador foi tão essencial, é tão essencial dentro da empresa, aquela gestão, ela é tão
fora de padrões profissionais que ela não consegue ser transferida. Então, aqui, né, nesses aspectos, a gente vai ver que a gente já começa a pincelar aí alguns problemas. Então, o conceito propriamente dito é que as empresas familiares, né, a fundação, a administração e transmissão. A gente sempre vai falar dessas 3 grandes características dentro do conceito da empresa familiar. Ela é fundada por um membro da família, foi ou será transmitida para futuras gerações. O fundador e os seus descendentes têm ou terão a propriedade da empresa e a família tem controle sobre ela. Então, esse é o grande conceito, né, de uma empresa que tem todas essas características, ou boa parte delas, envolvidas na sua administração. E aí começa a nossa análise, né, quando a gente fala a família tem controle sobre ela. Os seus membros trabalham ou os seus membros se beneficiam daquela empresa. E aqui começam os problemas. Por quê? Porque quando uma pessoa resolve fundar uma empresa familiar, provavelmente a pessoa, o cônjuge, os filhos, criança, né? Aquela empresa, ela é gerenciada por aquelas poucas pessoas. Só que as pessoas crescem, as pessoas casam, as pessoas se divorciam, as pessoas têm filhos, e esse núcleo familiar vai aumentando. Quando a gente fala, por exemplo, de empresas com irmãos como sócios, cada irmão casa, cada irmão tem filho, cada filho cresce, casa e tem filhos. E aquela empresa que sustentava 6 pessoas, digamos assim, né, mantinha, né, dava subsistência para 6 pessoas, né, ao longo do tempo, ela vai ter que sustentar uma família de 30 pessoas, né? Então, quando a gente fala aqui que os membros se beneficiam da família, nós temos que pensar sempre assim, quando a gente olha para uma família, para uma empresa familiar, a gente tem que olhar assim, hoje, né, existe esse núcleo familiar e todo esse núcleo familiar depende dessa empresa, a sua manutenção depende exclusivamente dessa empresa. Então, aí a gente já começa a pensar em estruturas que vão viabilizar tanto o crescimento da empresa para acompanhar o crescimento familiar, né? Ou para aquela administração ser cada vez mais profissional e render mais lucro. Porque senão vai chegar um momento que a família é maior que a empresa. E a gente considera aqui que se a família cresce, tem mais gente para trabalhar na empresa, a empresa tem mais chance de crescer. Mas muito pelo contrário, o que acontece na realidade é que as pessoas dependem da empresa, mas acabam não trabalhando de uma forma que faça diferença nesse crescimento. Por falta de ajuste de organização, de gestão, de visão, de missão, visão e valores, né? De toda aquela organização, aquela gestão estratégica da empresa, né? Aquela empresa estava sustentando e aquilo virou, né? Uma fonte que parece uma fonte inesgotável de dinheiro. E quando a gente vai ver, é uma fonte inesgotável de dívidas, né? Então, o ciclo desses problemas, ele começa com o fundador, que tem um autoritarismo e centraliza as decisões, ou seja, começa nele a impossibilidade de uma administração profissional. Os membros da família, eles têm uma dependência financeira e têm o seu crescimento, né? Então, a empresa, ela não está preparada para receber esses novos membros, por quê? Porque desde o fundador centraliza, né? Ele não delega as funções, e uma pessoa só não vai fazer o trabalho de 10. Ele vai até um pedaço. Depois disso, ele teria que começar a delegar e tornar a administração mais profissional, mais organizada. Mas ele continua mantendo assim e a família crescendo. Então já começa o descompasso. E isso tudo, todo esse descompasso, vai repercutir diretamente na sucessão. E aí eu faço um comentário aqui sobre quem fala de planejamento sucessório. Planejamento sucessório, beleza, tem que planejar para quem vai ficar o quê, quantas ações vai ficar para quem vai ser transmitida a empresa. Beleza, planejamento sucessório. Agora, como que nós preparamos a empresa para ser transferida de mãos? Esse é o maior problema hoje. E é isso que nós vamos ver nas próximas aulas, é como que a empresa tem que ser preparada para ser transmitida. Porque transmitida, quando a pessoa morrer, ela vai ser.
Os seus herdeiros vão herdar a empresa. Tem a lei sucessória. Vamos fazer um planejamento sucessório para diminuir custos, tributos e tudo mais? Ótimo, mas a empresa está preparada para ser transmitida, porque se ela não estiver, pode até transmitir, mas vai transmitir um elefante branco, vai transmitir uma bola de dívida, vai transmitir algo inadministrável, nem sei se existe essa palavra, mas ela não vai ter capacidade, os herdeiros, os sucessores, não vão ter capacidade administrativa. Por quê? Porque eles não conhecem a empresa, quem conhecia é a pessoa que morreu. Então, o ciclo de problemas, ele vai estourar na sucessão, e essa é uma das principais causas que as empresas familiares não vão para frente, não passam da segunda ou da terceira geração, por causa disso, porque falta uma estrutura empresarial que cabe a qualquer empresa e que na familiar é mais difícil de ser implementada para viabilizar a transmissão da empresa. E aí que não precisa esperar a pessoa morrer para transmitir. Ela pode se aposentar, ela pode ser transmitida inter vivos, né? Todo o planejamento sucessório, inclusive, ele pode acontecer dessa forma, né? Não precisa ser na abertura da sucessão, pode ser antes, pode ser organizado, né? Então, as preocupações da assessoria jurídica vai ser na organização financeira, na individualização da contabilidade, na previsão do crescimento familiar, crescimento societário e administrativo. Então, se a família vai crescer, a empresa tem que crescer mais que a família, porque ela vai ter que sustentar toda essa família. E para se manter uma empresa familiar, é essa família mesmo que vai trabalhar dentro dela. Então, toda essa dinâmica aí de alinhar a família com a empresa é que é o nosso trabalho, né? Unir as vantagens da empresa familiar com a administração profissional. São essas estruturas que a gente precisa começar a criar dentro das empresas familiares. Mostrar para os administradores, para os gestores, para os fundadores, para os sócios que estão lá, né, sentados, administrando tudo e aonde que está registrado tudo isso, onde é que está toda essa sua visão de futuro, a sua estratégia de como que vai fazer daqui para frente. Tudo aqui na cabeça. Aí a pessoa morre, não conta para ninguém. Toda a administração e organização, as coisas circulavam dentro da empresa porque ele fazia circular. No momento que faltou, não acontece mais. No momento que faltou a pessoa, e nós vamos ver lá no final desse módulo, que faltou aquela pessoa que demonstra o poder, que demonstra a autoridade e que mantém todo mundo unido, faltou ela, sai um funcionário fazendo uma besteira para cada lado. Os próprios membros da família não sabem se coordenar dentro da empresa, e aí começam a acontecer os problemas. Então, gente, nesses conceitos, nessas características aqui que eu coloquei para vocês, é que começa o ciclo dos problemas. Então, esses conceitos, são essas ideias que a gente, quando vai estruturar uma empresa familiar, nós temos que prestar atenção. Então, começa lá. Na graduação, o que ela é mais ou menos familiar, né? E aí você vai saber se tem mais ou menos problemas, mas sempre a cultura da família, a tradição familiar, ela vai para dentro da empresa. Os aspectos, construir o conceito, o ciclo de problemas que começa com, né, a centralização das decisões, a dependência financeira, o crescimento da família, isso tudo vai influenciar na gestão da empresa. Você pode tentar ir trabalhar, assessorar uma empresa familiar sem prestar atenção nessas questões, você vai ver que o trabalho não anda. Eu sei porque eu já passei por isso, parece que o trabalho não anda. E é justamente por isso, porque a gente não presta atenção, que nós temos que falar da família também. Nós temos que prestar atenção na família também. Nós temos que ver quem é que realmente manda na situação. Porque nem sempre quem te procura, quem assina os documentos, é quem realmente administra, é quem realmente manda lá dentro, né? Geralmente, assim, até já passou para o filho e tal, mas aquela pessoa continua, né, administrando, gerindo, dando ordens lá dentro, ele não saiu da administração da empresa. Então, a gente tem que prestar atenção nessas características e nesses conceitos. Nossa próxima aula, então, vai ser família, propriedade, gestão e sucessão. Nós vamos entrar um pouquinho mais nesses conceitos.